Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. O bloco Empreendedorismo desta edição presta homenagem ao momento histórico da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha, que comemora 80 anos de fundação. O bloco Direito aborda o tema mediação e conflito, com a presença do pesquisador e doutorando em Direito Francisco Ribeiro Lopes. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com o médico Dr. Aníbal Rolim, traumatologista e ortopedista, com 35 anos de reconhecida atuação em Santa Maria e na região central do estado. E no bloco Cultura desta edição é a vez do Pop Rock, com a participação artística de Anne Freire e Pedro Bagesteiro. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Ângela Pisani, Arquitetos Associados. Olá! Está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Nesta edição, prestaremos uma homenagem ao momento histórico da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha, que comemora 80 anos de fundação. E para discorrer com veemência sobre a renomada instituição, recebo em nossos estúdios a diretora da escola, Ivelise Mostardeiro Borges Pereira. Graduada em Pedagogia e em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Santa Maria, possui curso de especialização em Orientação Educacional pela mesma instituição, a UFSM. Desde 1984, nossa convidada vem somando diversas experiências profissionais na área da educação, desenvolvidas em escolas e secretarias, como professora, orientadora educacional, coordenadora, supervisora pedagógica e direção. Foi presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Restinga Seca. Atuou também como secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Restinga Seca. Um privilégio poder participar deste momento histórico da instituição, os 80 anos da Escola Maria Rocha, a qual você representa. Um enorme prazer a sua distinguida presença aqui em nossos estúdios. Obrigada, Giovana. O prazer é meu estar nesse programa renomado na comunidade de Santa Maria e poder vir aqui falar um pouquinho sobre a história da Escola Maria Rocha. Que bom, muito obrigada. Parabéns pelos 80 anos da escola. Muito obrigada. Diretora Ivelise, importante iniciarmos fazendo um relato cronológico sobre a construção e a história da instituição aos nossos telespectadores. A você que há 25 anos faz parte da história também da escola. Isso, são 25 anos dedicados à Escola Maria Rocha, a escola que eu levo no meu coração, onde comecei a trabalhar e fico muito feliz de fazer parte dessa história da escola e dos 80 anos agora. Excelente. E ao longo deste percurso, né, a escola, ela teve várias localizações ou permaneceu sempre onde ela está hoje? Não. Na Conde de Porto Alegre? Não. A história da nossa escola, Maria Rocha, começa na Escola Normal Olavo Bilac, em 1941, quando da reorganização dessa escola e quando é criado o curso ginasial. Depois a escola é desanexada, Maria Rocha esse curso ginasial é desanexado da Escola Normal Olavo Bilac. Aí depois a escola passa por várias denominações, Colégio Caetano Pagliuca, e depois Escola Maria Rocha, Escola Professora Maria Rocha, Escola de Segundo Grau, até em 2000, quando o nome muda para Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha. A construção dos prédios. Nós temos a inauguração do prédio da parte 1 do ensino médio em 1977, 7 de outubro, e essa é a data de referência que nós comemoramos o aniversário da escola, então, 7 de outubro.
Por isso a referência a essa data. Sim. Depois teve a inauguração da segunda parte do prédio do ensino médio, em 91. E em 2003, a inauguração do prédio do Centro Tecnológico. E aí, essas construções são as que temos até hoje. Excelente, e é natural que ao longo do percurso, né, dessa longa trajetória de 80 anos, a escola tenha passado por várias alterações, tanto na estrutura física, tanto na de ensino, né, o corpo docente, o corpo discente, enfim, sempre e essencialmente primando pela qualidade do ensino. Isso, é verdade, Giovana. E assim, com essa questão da pandemia também, né, que tem preocupado muito, nós estamos trabalhando dentro, né, de todos os protocolos de segurança e sempre primando pela qualidade da aprendizagem com profissionais, né, dedicados na escola, que eu tenho muito orgulho do meu grupo de professores da escola, e todos preocupados com a questão dos conteúdos e de uma boa aprendizagem para os alunos. Com certeza, é um momento muito crítico, né? Muito sério e que compromete o aprendizado, né, dos alunos. E aí está a escola com essa preocupação para oferecer um mínimo de prejuízo possível, né? Verdade. Neste momento. Mínimo de prejuízo. Diretora, e qual a origem do nome Maria Rocha? O nome Maria Rocha é em homenagem a uma grande educadora, professora Maria Manuela Rocha, que se destacou na comunidade de Santa Maria e na escola, ainda quando a escola Maria Rocha era em conjunto com a Escola Normal Olavo Bilac. Sim. E foi uma educadora além do seu tempo, que tinha uma visão muito avançada para a época, então ela se destacou, né, na comunidade. Então os professores, por uma questão de justiça, acharam que deveria a escola ter o nome dessa grande mestra. E um dos fatos, né, muito grandioso, a gente pode dizer, da professora Maria Manuela, é que no aniversário dos 50 anos de Santa Maria, ela idealizou a festa Chuva de Estrelas, que foi chamada, que ela pensou em fazer os papeizinhos picados com os alunos das escolas e do presídio, onde ela criou uma escolinha também. Né? Então foi um evento muito bonito, né? Largando esses papéis picados em cima da cidade de Santa Maria. Que também foi marcante, né, naquele momento, isso, para a sociedade, né? Para a sociedade. E a professora Maria Manuela, então, que hoje leva o nome da escola, os professores na época fizeram um abaixo-assinado, depois da morte dela em 58, né? Fizeram um abaixo-assinado para que a escola tivesse o nome dela, porque a escola tinha o nome do padre Caetano Pagliuca, não é? Isso. Então, eles achavam, os professores, que o padre se destacou na igreja, e, né, então, que nada mais justo que a escola tivesse o nome dessa grande mestra que se destacou. E ela ficou pouco tempo na direção da escola, ainda quando era em conjunto com o Bilac, foram 6 meses, foi de março a agosto de 52, que ela foi diretora da escola. Mas foi tão forte, né, a passagem que se consolidou, né, foi a Escola marcante, Estadual de Ensino Médio, professora Maria Rocha. E que bom você trazer essas informações aqui no Giornale, que certamente parte da população desconhece essa informação relacionada ao nome da escola. Isso. E é importante, né, buscar essa revisão na história, buscar esses fatos que ocorreram. Resgatar essas origens. As origens da escola, né? É muito importante a gente estar construindo essa história ao longo do tempo. Em especial neste marco, né, de 80 anos da instituição. E também tem-se o conhecimento que por um determinado período a escola, ela obteve uma banda que fazia muito sucesso na comunidade. É a banda do Maria Rocha. Era uma banda formada por alunos e do Bilac e do Maria Rocha. Foi de 64 a 75 a banda. Depois acabou. São fases, infelizmente, né? Mais uma fase da escola. Mais uma fase. E quais as modalidades de ensino que a escola possui e com quantos alunos a Escola Maria Rocha conta hoje? A Escola Maria Rocha tem 3 modalidades de ensino. O curso Ensino Médio, o curso de Informática integrado ao Ensino Médio e os cursos pós-médio ou subsequentes, né, os cursos técnicos, que é de Contabilidade, Informática e Secretariado. A escola possui 1.167 alunos, 101 professores e 14 funcionários.
E estes cursos técnicos, né, profissionalizantes, os quais podemos chamar de diferenciais da instituição. São cursos que preparam profissionais que atuam no mercado de trabalho da cidade e região. São cursos gratuitos, Giovana. Então, excelente. Excelente, né, para quem pretende fazer e ter uma profissão e depois atuar futuramente, né? São cursos que são por semestre, são 3 semestres para finalizar o curso. Para a conclusão do curso. E são um referencial na comunidade esses cursos. Ótimo, parabéns. E a maior prova, né, é que a escola, ela se encontra em franca evolução, formando técnicos, oferecendo aos alunos a oportunidade de inserção no mercado de trabalho e, como você bem disse, sem ônus para o discente, que é o mais importante. Isso. E gostaria um pouquinho de falar também dos cursos técnicos. Os alunos se inscrevem num site. E nós tínhamos, até antes da pandemia, eram provas que eram feitas de seleção, porque o número é bem grande de inscritos. Nós chegamos a ter até 900 inscritos nos cursos. E agora nós estamos fazendo através de sorteio. Então, todos os que se inscrevem nesses cursos técnicos, a gente faz um sorteio por curso. Interessante, né, o critério. Isso. Diretora Ivelise, como estamos vivenciando um momento simbólico e festivo, temos que falar também sobre os reconhecimentos que a Escola Maria Rocha recebeu ao longo desta trajetória. Longa trajetória. Longa trajetória, 80 anos, né? Nós tivemos vários, tem uma pecinha lá na escola com os troféus, com as premiações que a escola recebeu. E algumas delas eu posso falar que a escola recebeu o top profissional, uma premiação em 2000, o top empresarial em 2001 e 2002, e recebemos também a comenda Dr. José Mariano da Rocha Filho. Que você trouxe para nós mostrarmos aqui no Giornale. Aqui nós estamos com a comenda que foi outorgada pela Câmara de Vereadores, né? Que contempla, né, o rosto do Dr. José Mariano da Rocha Filho, fundador da Universidade Federal de Santa Maria. Com este reconhecimento nós endossamos os demais reconhecimentos que a escola recebeu. Essa comenda, ela foi nos dada, né, foi dada pela Câmara de Vereadores, como tu disseste, pela excelência em educação e especificamente em relação a todo esse desempenho que a escola teve ao longo desses anos, né? Até chegar a essa premiação aí também, além de outras, né, Giovana? Claro. Eu estive em visita à escola e pude contemplar as outras, né? Tantas distinções, tantos momentos importantes que a Escola Maria Rocha já passou, né, que seria impraticável nós trazermos aqui para mostrar aos telespectadores, mas fica o registro. Com certeza. E parabéns por esse exitoso trabalho, né? Obrigada, Giovana. Merecido reconhecimento. E é extensivo aos demais professores, né, ao corpo discente, docente, colaboradores, né, e a toda a comunidade escolar. Todo o grupo, né, que participou já da escola ao longo desses 80 anos, diretores, professores, pais, alunos, todos que fizeram a história e que colaboraram para que ela tivesse esse renome na sociedade de Santa Maria. Durante o mês de outubro, a escola estará realizando várias programações alusivas aos seus 80 anos. Gostaria que você falasse aos nossos telespectadores a respeito de como acessar essas programações, que serão bem intensas. Nós teremos algumas apresentações presenciais na escola, porque em função dessa pandemia do coronavírus, nós temos o cuidado com a questão da aglomeração, então a maioria das atividades serão postadas no Estação Mídias, no Face, né, da escola, Estação Mídias Maria Rocha. Então ali dá a gente convida a comunidade todos para seguirem a programação. Ao longo de todo o mês de outubro teremos várias atividades que serão postadas no Face. Então, toda a programação está postada nas redes sociais, no Facebook da Escola Maria Rocha, para a comunidade prestigiar. Muito bom. Eu agradeço a sua distinta presença aqui em nossos estúdios, nesse momento importante para a instituição, que são os 80 anos de tradição, primando pela excelência e a qualidade do ensino.
E parabéns, diretora, pelo sucesso, né, na missão desafiadora que é a direção geral da escola, um cargo que demanda grande compromisso com a evolução do processo educacional como um todo. E parabenizo também todos os alunos da escola, os alunos de hoje, os alunos de ontem, aqueles que galgaram êxito nos bancos universitários e que juntamente com os dedicados professores e colaboradores projetaram a escola para o cenário cultural de Santa Maria. Isso, Joana, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Realmente é o trabalho de todos, né, que leva com que a escola tenha esse grande reconhecimento na comunidade, dos professores atuais, dos que já fizeram parte do grupo da escola, né? Então me orgulho muito de fazer parte dessa escola Maria Rocha. Esse reconhecimento é muito importante. Isso, né? E parabéns mais uma vez pelos 80 anos da nossa querida Maria Rocha. Muito obrigada, Giovana. A seguir, no bloco direito, a presença do mediador de conflitos, Francisco Ribeiro Lopes. Volto em instantes. O Hospital de Caridade é um hospital centenário e neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são sacaram, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Posto de Molas Favarim, com a tradição de 52 anos em serviços autorizados para grandes empresas em nível nacional e internacional. Ao longo da sua trajetória, o Posto de Molas Favarim recebeu vários prêmios de qualidade profissional e empresarial, local e estadual. É especializado em suspensões pneumáticas convencionais, sistema de válvulas pneumáticas, sistemas de freios, escapamentos e válvulas. Conta com um grande estoque de molas e peças para venda. Faça uma revisão periódica para sua segurança a cada 100 mil quilômetros rodados. Molas Favarim, distribuidora de molas e peças, e Posto de Molas Favarim, empreendimentos de Luiz Favarim e Filhos, em atuação desde 1969. Molas Favarim e Posto de Molas Favarim, na Avenida Oswaldo Cruz, 1442, em Santa Maria. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, estabelece que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo povo. Ou seja, quando acontecerem esses crimes dolosos contra a vida, o Poder Judiciário passa esse poder de decisão para o povo e cabe ao povo decidir. Esses crimes serão o crime de homicídio, o crime de aborto, instigação, auxílio e induzimento ao suicídio e infanticídio. Esses 4 crimes e aqueles conexos, aqueles que porventura possam ocorrer conjuntamente com esses crimes dolosos contra a vida, eles serão julgados pelo povo.
É isso que estabelece a nossa Constituição e é assim que são tomadas as decisões nos crimes em que o bem jurídico, que é a vida, for afrontada, for efetivamente colocada em risco, que são esses crimes, e é dessa forma que a gente vai acabar decidindo nesses processos. Olá, eu sou a arquiteta Ângela Pisani, sócia proprietária do escritório Ângela Pisani Arquitetos Associados. O nosso escritório é composto por vários setores. Hoje estamos aqui no condomínio Bauhaus, onde temos vários projetos executados, em execução e por iniciarmos. Estamos em frente a uma residência chamada AM. Todos os nossos projetos recebem o nome dos nossos clientes, ou seja, as iniciais deles. Essa residência é composta por materiais de revestimentos e a característica principal da fachada, linhas retas. Todos os nossos projetos têm uma característica, o perfil do nosso cliente. Agora estamos em frente à residência AF, mais uma vez, as iniciais do proprietário, do nosso cliente. A linha forte dessa residência são as linhas retas, planas, com o revestimento em madeira nas esquadrias. Cor branca para contrastar com o revestimento em pedra. Então, essa é uma pequena amostra do setor de projetos do nosso escritório Ângela Pisani Arquitetos Associados. Quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Venha nos visitar. Estamos localizados no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na rua 19 de novembro, 695. Venha nos visitar. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. Voltamos com o Giornale. Mediação e conflito será a pauta da editoria Direito de hoje, que conta com os conhecimentos do mediador, pesquisador, mestre e doutorando em Direito Francisco Ribeiro Lopes. Pesquisador jurídico com participação em aproximadamente 25 obras jurídicas. Autor do livro Aposentadoria por Tempo de Contribuição para Transsexual, tese única no país. É professor da instituição URI Santiago e professor voluntário no projeto Educar e mediador na Prefeitura de São Cepé. Ministra palestras sobre mediação e conflitos. Imenso prazer recebê-lo em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Muito bom sermos prestigiados com sua presença aqui. Olá, Giovana, agradeço pela tua gentileza e pelas palavras e desde já deixo um abraço muito carinhoso aos teus telespectadores. Muito obrigada. E eu inicio o bloco, sendo presenteada com esta obra inovadora, Parabéns pela iniciativa. Agradeço pela tua gentileza. É com o maior carinho. Obrigada. Francisco, a mediação oferece um caminho de transformar o cotidiano, transformar o conflito em algo positivo. De que forma a mediação ela é aplicada e quais são os conflitos que você trata? Bom, importante, Giovana, mencionar que eu sou um dos poucos autores que acredito que o conflito ele pode ser visto de forma positiva. Por quê? Porque quando se analisa a palavra conflito, a terminologia ela já lembra choque, ela já lembra divergência. Então, na minha concepção e nos meus livros, eu já venho enaltecendo então que os conflitos eles podem ser vistos sim
de forma positiva, tratando e gerenciando de forma correta, com uma visão mais humanizada. Bom, eu atuo na parte de mediação empresarial, o qual estou lançando um livro esse ano. Sim. Mediações escolares, o qual trabalho na Prefeitura Municipal de São Cepé. Na parte do consumidor, na parte do ramo imobiliário também, a gente tem realizado inúmeras mediações. É bem abrangente, então, né, o seu trabalho. Bastante, bastante. Francisco, resumindo, o papel principal é facilitar a comunicação dos participantes, né? E, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é necessário, né, que os participantes também aceitem que um terceiro imparcial interfira para contribuir com a solução do determinado conflito. Perfeito, Giovana. Na verdade, o mediador, ele é a ponte, né? Eu não chamo de partes. Aí está mais uma terminologia que eu não utilizo. Por quê? Porque quando se fala partes, a gente fala sobre litígios, né? Já estamos falando sobre uma divergência. Cultura, exatamente, sobre uma cultura adversarial, ou seja, amigo e inimigo, vencedor Sim. e derrotado. Ou seja, a mediação, o mediador, ele é um terceiro imparcial que ele, com ferramentas, por meio do diálogo, por meio do afeto, os conflitantes podem chegar a um possível acordo. Importante mencionar que a mediação que eu acredito e na minha pesquisa é através do professor Luiz Alberto Vará, que o acordo ele não é o objetivo central. O objetivo central é restabelecer aquele diálogo que em algum momento se perdeu. Sim, ótimo. E importante, né, voltando atrás, aí a sua postura mental, né, de denominar o conflito, né, como se ele não fosse um litígio, né, tratando ele como, né, as Exato. partes. Porque, na verdade, é bem importante a gente mencionar que a sociedade atual é uma sociedade complexa. E quando nós fortificamos essa cultura adversarial, nós estamos fomentando os conflitos. Os conflitos, certamente. E de que forma você é contratado para desenvolver o trabalho de mediação? Via de regra, as empresas elas me procuram ou os próprios conflitantes, né? Sim. Os atores sociais, eles me procuram. E aí, então, a gente realiza as nossas sessões. E você costuma realizar as sessões no interior da empresa, dentro da empresa? Muitas vezes sim. Por quê? Porque é importante que os conflitantes, eles se sintam em um momento de pertencimento, né? Então, quando nós pertencemos ao local, nós entendemos o local. Sim, isso possibilita você vivenciar a situação de fato, né, e contribuir da melhor forma para a solução, né, de todos esses conflitos os quais você foi contratado. E é importante também informar que a sua atuação se dá em Santa Maria, na região central do estado, e que até mesmo no exterior, né, você já fez mediações. Exato. É bem importante a gente ressaltar que a mediação ela tem um cunho sociológico, né? Ou seja, pessoas, os atores sociais, eles devem ser vistos de forma humana. E eu utilizo a terminologia outridade, que é a capacidade de se colocar, então, no lugar do outro. Ah, sim, a alteridade nos remete, né, a essa capacidade de sentir a dor do outro, né, e experienciar, estar no lugar do outro, que é algo bastante difícil de se conseguir, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Eu sempre utilizo e até reforço que eu utilizo a outridade, que é a capacidade, então, de se colocar no lugar do outro, de ver o outro, e aí possivelmente, então, que esses atores sociais, eles encontrem, né, a sua melhor solução. Que bom. E salientamos também, né, que você ministra palestras sobre o que é o conflito, né, como ele surge e como tratar, né, podemos chamar assim de uma espécie de conscientização para a mediação? Perfeito, exatamente. Por quê? Porque nós temos inúmeros atores, e aí por isso que inicialmente a minha fala, eu até mencionei que sou um dos poucos autores que entendo que o conflito ele pode ser visto de forma
positivo. Dentro dessas minhas palestras, eu vou indo ressaltando inúmeros autores que falam sobre o conflito de uma forma que em algum momento a gente se comunica no nosso entendimento, mas, né, a nossa divergência é sempre muito bem-vinda. E agora vamos falar sobre um ponto alto, que é a consequência da mediação. Quais são as consequências dessa mediação? Olha, a mediação, como eu havia mencionado antes, ela tem esse cunho sociológico, né? A sociedade ela é muito complexa, ou seja, a mediação em Luiz Alberto Vará, ela empodera os atores sociais, ela fortifica esse pertencimento dos sujeitos e também fortifica que diálogo, respeito e afeto é o melhor caminho para os atores sociais, então, encontrarem, né, o seu tratamento, ou o seu gerenciamento, ou a sua solução para os conflitos, né, da forma mais ampla possível. Sim. Esse é sempre o melhor caminho, né? Sempre. Eu acredito que sim, Giovana, porque eu sempre digo que falar em mediação é falar em vidas, é falar em atores sociais que são capazes, né, de resolver as suas arestas, os seus ruídos de comunicação através, ou melhor dizendo, por meio de um diálogo propositivo. Claro. E transformar positivamente o seu cotidiano, né? Exato. Com isso. E como é a durabilidade da mediação? Como o mediador percebe esse tempo, que é um ponto de partida para o livre-arbítrio? Excelente a tua pergunta. Bom, o mediador ele tem que ter a sensibilidade. Eu já fiz mediações que teve a durabilidade de 30 minutos e já tive atuações de 2 horas e meia, ou seja, 3 horas, 4 horas. Então depende do aproveitamento e do entendimento de cada participante. Depende muito, porque a mediação, os próprios conflitantes, eles são capacitados para falar no momento que eles entendam que seja oportuno, ou até mesmo ficar em silêncio quando não se sentir à vontade. Então, por isso que o mediador ele tem que ser sensível. Em alguns países do mundo onde eu estudei, é bem importante mencionar que o mediador ele tem que ter esse perfil, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que, né, estudar. Totalmente imparcial. Totalmente. Né? Totalmente. E exercendo o livre arbítrio das pessoas. Perfeito, exatamente. E essa mediação, ela sendo bem conduzida, ela também afasta algumas possibilidades de ações jurídicas? Na verdade, a mediação ela veio para empoderar os sujeitos, né? Ela não tem esse cunho de desafogar o poder judiciário, mas sim encontrar caminhos para o afeto, para o diálogo propositivo e para a cultura da paz. Sim, aproveitando, né, que o judiciário exerce um papel importantíssimo, né, fundamental, na sociedade. Fundamental. Sem Hoje, sombra de dúvidas. Fica o meu registro, né, que o poder judiciário ele tem um papel fundamental, né, e que a mediação ela não veio para resolver. Sim. Mas sim para gerenciar e tratar os conflitos de uma forma mais humanizada, como acreditava o professor Luiz Alberto Vará. Perfeito. Francisco, muito obrigado pelas suas informações valiosas, né, sobre essa atuação, né, de mediação, que é algo tão pertinente, né, tão importante para as relações humanas, né, certamente que contribuiu em muito para quem está nos assistindo. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal. O prazer é meu, agradeço pela tua gentileza, abraço novamente aos telespectadores e deixo a seguinte mensagem, que nós devemos nos comunicar mais e entendermos então que a nossa sociedade ela é diversa. Obrigada e volte sempre. Obrigado. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico, traumatologista e ortopedista Dr. Aníbal Rolim. Volto após o intervalo.
comportamentos que podem te causar indisposição. O meu nome é Graziela Albuquerque, eu sou nutricionista e se liguem nessas dicas que eu vou passar para vocês hoje. Primeira delas é a gente consumir uma quantidade muito alta de farináceos, pão, massa, biscoito, bolo e doces em geral. Ao contrário do que a gente imagina, vocês podem fazer uma refeição com um volume muito grande desses alimentos e percebam que logo depois vocês têm muito mais cansaço. A segunda dica é consumir um volume muito grande de alimento. Percebam que quando a gente vai numa churrascaria, a tendência é a gente ter uma sonolência muito grande pós-refeição. A terceira é a gente consumir pouca água, e aqui eu tô falando de água, aqui não entra chimarrão, café e chá, mesmo que a gente esteja em dias mais frios, consumam água em temperatura ambiente. Além disso, pode nos causar muito mais propensão à dor de cabeça. A quarta dica é comer muito rápido. A gente faz o nosso primeiro processo de digestão, ele começa na boca. Então, quando a gente mastiga pouco e engole muito rápido, a gente está dificultando o nosso processo de digestão e, por consequência, nos causando mais cansaço. Observem essas dicas, reflitam e vejam se é o que pode estar causando a indisposição e o cansaço em vocês. Você com certeza já ouviu falar de alguém que caiu num golpe na internet. Infelizmente, esses crimes cibernéticos estão crescendo cada vez mais. Os golpes mais comuns são o do WhatsApp clonado, onde uma pessoa se passa por outra pedindo dinheiro, e o golpe do boleto bancário. Neste último, a vítima recebe um boleto bancário com os dados de uma compra que realizou na internet e efetua o pagamento acreditando ser o boleto verdadeiro. Só descobre que pagou um boleto falso a uma terceira pessoa desconhecida quando é cobrado pela loja da sua inadimplência. Fique atento! Sempre confirme com quem está conversando e se as informações estão corretas. Caso tenha caído em algum golpe, registre um boletim de ocorrência informando o ocorrido. A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine. Acessórios e looks M. Pilau. InBeauty, clínica e beleza profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite Ótica Norberto e Cibrama, tradição em estar na moda. O convidado do bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é o Dr. Aníbal Rolim, traumatologista e ortopedista, com 35 anos de experiência e sucesso através dos seus reconhecidos conhecimentos. Dr. Aníbal Rolim é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria,
especialista em traumatologia e ortopedia pelo Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Faz parte do corpo clínico do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e Hospital Unimed Santa Maria, como cirurgião, traumatologista e ortopedista. Além da sua atuação na área da saúde, foi presidente do Esporte Clube Internacional de Santa Maria por 3 gestões. Estou honrada com sua presença em nossos estúdios e em poder contar com suas informações pertinentes relativas à sua área de atuação. Seja muito bem-vindo, Dr. Aníbal Rolim. Giovana, obrigado pelo teu convite. É uma honra estar nesse teu programa tão prestigiado e vai ser uma satisfação, um prazer muito grande conversar contigo, os telespectadores, trazer alguma contribuição e informação sobre a minha área de atuação. Excelente, muito obrigada pelas suas palavras. Doutor, importante elucidarmos aos nossos telespectadores o que trata a traumatologia e a ortopedia. Bem, não são 2 especialidades distintas, são 2 partes da mesma especialidade, são irmãs gêmeas, porque as 2 especialidades, vamos dizer assim, tratam dos problemas que acometem ossos, músculos e articulações. Mas como o próprio nome já diz, a traumatologia trata mais dos traumas, ou seja, dos acidentes, dos ferimentos, das lesões, das fraturas. Pega uma parte do corpo que estava saudável, sofreu um traumatismo e procura recuperar para ficar saudável novamente. Já a ortopedia trata dos problemas posteriores, depois de traumatismo, fica alguma sequela, ou as deformidades, defeitos físicos em crianças, e muitas vezes os problemas que acometem com a idade, de desgaste, de fraturas. Então a ortopedia não é a emergência, é depois. É posteriormente. Posteriormente. Sintetizando, então, atua em órgãos relacionados ao aparelho locomotor, não é, doutor? Exatamente. Na verdade, a traumatologia em alguns países é encarada como geral. Desde um tiro na barriga já é trauma. Sim. Mas aqui no Brasil, né, e na maior parte do mundo, é relacionado ao aparelho locomotor. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, essas especialidades certamente que aumentaram, né, em todo o mundo, os problemas, né, relacionados. Sim. Quanto mais tempo você vive, mais propensão a ter algum tipo de problema. E se nós considerarmos que até alguns anos atrás, 50 anos atrás, a expectativa de vida das pessoas não era muito maior do que 50 anos, então os problemas, as doenças que acometiam até essa idade não eram tantos. Hoje, com uma expectativa de 80, 90 anos, vão haver novos problemas, né, e que os estudos e os desenvolvimentos técnicos e materiais estão aí para solucionar o melhor possível. Ótimo. E a sua área preferencial de atuação é a área do joelho e quadril. Quais os tratamentos que podem ser realizados nestas áreas, doutor? Atualmente, a ortopedia já se dividiu em várias subespecialidades. Então temos o cirurgião especialista em mão, em ombros, em coluna, e eu, por gostar muito de atividade esportiva desde a juventude, gostei da área da traumatologia de joelhos, né, que afeta muito aos jovens esportistas. E sempre era um sonho meu poder contribuir para que pudesse voltar ao esporte novamente. Excelente. E relacionado ainda aos tipos de especializações, né, que há, elas direcionam os traumatologistas e ortopedistas a se aprofundarem ainda mais em uma região específica do corpo, né, até mesmo pelas peculiaridades, pelos elementos envolvidos, né, como estrutura óssea, articulações, musculaturas, como você falou. Isso, a anatomia de cada articulação é muito distinta. A forma que funciona um joelho é totalmente diferente de um quadril. E é necessário que o especialista, então, tenha um conhecimento muito aprofundado dessa anatomia, dessa mecânica, para poder fazer os tratamentos cirúrgicos com a maior perfeição possível. Por isso que vai se procurando especializar cada vez mais. Temos congressos especializados em cirurgia de joelho, especializados em cirurgia de quadril. Se eu for considerar o conhecimento que eu tinha quando terminei a minha residência, hoje estaria totalmente ultrapassado. Então o médico nunca pode parar de estudar, ele tem que estar constantemente se atualizando. Muito bem. E quais os tipos de próteses que existem? Quais as recomendadas, doutor? E qual a expectativa de resultados, né, sobre elas? Existem próteses para muitas partes do organismo, mas especialmente
Direcionando para a minha área, né, as próteses mais utilizadas são de joelhos e quadris. Para que elas são utilizadas? No caso de uma dessas articulações estar muito defeituosa, com dores, com dificuldade de movimentos, se substitui a superfície da articulação por uma prótese. Sim. O objetivo é voltar a ter o funcionamento normal dessa articulação. A pessoa poder caminhar com toda a naturalidade, subir, descer escadas, dançar, é isso que você quer, né? Atividades esportivas moderadas, é isso que se deseja. E atualmente a gente tem muita confiança de conseguir esses resultados, não só pela técnica que evoluiu, como a qualidade do material das próteses. As próteses mais primitivas tinham uma durabilidade de cerca de 10 a 15 anos. E hoje nós temos próteses, dependendo do material que é feito, que pode durar indefinidamente. Essa informação é muito importante, né? E é importante também ratificar que o aperfeiçoamento, né, o avanço tecnológico chegou para permitir uma melhor qualidade de vida para a população, né? E tranquilizando o paciente que a cirurgia está aí para solucionar o seu problema, seja ele ocasionado por lesões, né, ou por processos degenerativos. Uma coisa que é interessante ilustrar, que antigamente cirurgias na área de joelho, meniscos, ligamentos, era uma cirurgia extensa, uma incisão grande, e hoje se faz quase tudo por videoartroscopia, que não passa de 2 ou 3 furinhos. Isso dá muito mais conforto ao paciente. Sim. E uma qualidade melhor do resultado. Sim, e encoraja também o paciente, né, ao procedimento cirúrgico. Sim. Né, doutor? Certamente. Tem procedimentos que, terminada a cirurgia, o paciente já vai para casa, não precisa nem ficar hospitalizado. Olha que maravilha. E tudo isso aliado, é claro, à experiência, à habilidade, à confiança no especialista, né, que conta muito. Eu diria que é decisivo, né, no momento do procedimento cirúrgico. É preciso que os dois estejam confiantes. O médico não pode proceder a uma cirurgia se ele está inseguro sobre ela. Sim. E da mesma forma, o paciente não deve se submeter se não está confiando no seu médico. Que é muito importante o médico contar com a colaboração do paciente, não só pré-operatório, como depois nos cuidados necessários. Concordo, doutor. Isso faz toda a diferença, né? E quanto aos cuidados preventivos para retardar esses problemas, né, para cada vez mais tarde? Isso é uma questão bastante importante, né? De maneira básica, bons hábitos de saúde, ou seja, uma alimentação adequada, prática regular, toda a vida de atividades físicas, isso é muito importante, que músculos Sim. e articulações precisam ser exercitados. Outra coisa bem importante é manter um peso adequado. As pessoas muito obesas sofrem de problemas articulares por sobrecarga. Existe ainda certos cuidados com medicamentos que ajudam a dar mais longevidade às articulações, mas aí cabe ao médico analisar e ver o que é conveniente. Sim, depende, cada caso é um caso, Sim. né? E aí então a necessidade de medicação ou não é, doutor? E que bom que temos esses vários recursos através dos cuidados pessoais, né, para prevenir esses problemas de articulações e até mesmo, né, prorrogá-los para bem mais tarde, né, como falávamos. E esses cuidados certamente que refletem na saúde global, né, integral do ser humano, do paciente, ou seja, na performance física, mental e social. É verdade. Quem não tem uma boa capacidade de movimentos contrai outros tipos de doenças, né, como obesidade, problemas pulmonares, atrofia dos membros. Então é muito importante se manter uma boa capacidade de movimentos, de atividades. E para fechar a nossa entrevista, como você, na condição de médico, percebe toda essa questão da pandemia, né, e dos cuidados com o corpo, uma vez que as pessoas ficaram condicionadas a espaços mais reduzidos, né, a menos movimentos? Giovana, agora tu me fez uma pergunta bastante complexa. Eu, como médico, eu devo dizer que tem o aspecto do tratamento da Covid, como foi feito até agora. Sim. E rapidamente eu vou dizer que, como médico, muito me surpreende algum tipo de doença não ser tratada mais precocemente possível, mais no início possível, antes que se agrave. E houve esse enfoque de mandar as pessoas para casa e só depois de agravar a situação procurar um tratamento. Se tem tratamento mais tarde, por que não ter mais cedo? Sim. Mas isso é um debate eterno que estamos tendo. Claro. Mas do ponto de vista da ortopedia, as pessoas ficando mais restritas em casa, é bastante frequente a obesidade,
ou não tratamento de alguma patologia e ela ir se agravando. Então a pandemia trouxe problemas de saúde, não só da Covid, como outros também. Mas os pacientes que sofrem algum tipo de acidente, traumatismo ou têm uma doença com muita dor, nunca deixaram de ser tratados. Eu continuei atendendo no meu consultório com todos os devidos cuidados. Sim. E até mesmo fazendo as cirurgias mais necessárias no início, quando ainda se tinha muito receio. Claro. E até os hospitais, pelo poucos leitos disponíveis, estavam restringindo as cirurgias eletivas. Claro. Mas isso agora já voltou ao normal nas várias especialidades médicas e hoje o paciente que sentir a necessidade de fazer uma consulta, fazer um tratamento, pode ir com confiança que está tudo muito bem preparado. Não só os consultórios médicos, como os hospitais se prepararam para isso. Fazendo alas distintas de tratamento da Covid, os pacientes de não Covid, cuidados antes do paciente internar com exames, e dentro do hospital todos os cuidados de precaução, o pessoal vacinado. Então eu arrisco dizer que hoje ir a um tratamento hospitalar é mais seguro do que ir ao supermercado. Obrigada pela sua visão, né, sobre este assunto. Certamente que você não deixou de fazer as cirurgias em casos realmente urgentes, né? E o período da pandemia agravou outras situações, né? Trouxe outros problemas que nós todos sabemos, né? Infelizmente. Mas também é importante você ter comentado aqui que os hospitais estão aptos, né? Preparados com todos os protocolos legais para receber os pacientes para qualquer tipo de procedimento que seja necessário, né? E aguardando os pacientes com total segurança possível, não é, doutor? Exatamente. Todos os hospitais da cidade, do país, se prepararam, mas alguns mais, né? Hospitais como, no caso, o Hospital de Caridade e o Hospital da Unimed, que necessitam tratar muitos casos que não são emergenciais, então estão mais bem preparados ainda. Muito bem estruturados. Com mais segurança por não ter... Na Unimed não está sendo internado pacientes com Covid atualmente. E no Hospital de Caridade tem uma área só para isso. Então, podemos ter confiança. Exatamente. Obrigado, doutor Aníbal Rolim. Muito importante contar com seus esclarecimentos em traumatologia e ortopedia, né? Primando sempre pela atenção especial e pela segurança aí no resultado eficaz do seu paciente, né? Obrigada pela sua disponibilidade e consideração para com o Giornale. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o teu convite, espero ter contribuído com alguma coisa para os telespectadores e fico à disposição no futuro, se quiser a minha presença para tratar desse assunto ou de outro, vai ser um prazer redobrado. Muito obrigada, certamente que você contribuiu com os nossos telespectadores e já fica o convite para retornar. Na sequência, música no Giornale, com a presença dos artistas Anne Freire e Pedro Bagesteiro. Volto já. O Hospital de Caridade é um hospital centenário e neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Olá, meu nome é Vinícius Jensen, eu sou advogado, sócio-diretor do escritório Iraque Jensen Advogados Associados, sou especialista em direito imobiliário e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assembleias virtuais de condomínio com o advento da pandemia. Com o advento da Lei 14.010 de 2020 e em razão da própria pandemia, os condomínios puderam realizar suas assembleias da maneira virtual. O que isso traz de benefícios ao condomínio? Traz celeridade, traz menos discussões e traz muitas outras vantagens.
Para isso é necessário que a sua convenção esteja atualizada, ou se ela não estiver atualizada, que você faça a atualização da convenção de condomínio. Uma vez que, se não houver a previsão da possibilidade de realização da Assembleia Virtual em sua convenção, somente com autorização legal, a qual estava prevista somente até outubro de 2020 pela Lei 14.010. Posteriormente a isso, você terá que atualizar a sua convenção, o que nós sugerimos desde já, e procurando uma assessoria jurídica de sua confiança que possa realizar esse serviço para você. Você está procurando investir melhor em sua saúde? Você tem interesse em comprar produtos mais saudáveis para ter uma alimentação com mais qualidade? Na Tudo em Grãos, você se surpreende com a variedade de produtos, pois são mais de 200 itens a granel a um preço muito em conta, com muitos benefícios nutricionais para manter seu corpo e a sua saúde em harmonia e equilíbrio. Tudo em Grãos, tudo de bom para a sua alimentação. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim dar um recado para vocês sobre o nosso serviço delivery. Apesar das óticas serem serviços essenciais e nós estamos com a nossa loja física aberta, nós também intensificamos o nosso serviço delivery, onde a gente envia para vocês uma bandeja como essa, com 10 modelos de armações para você escolher seu óculos em casa, bem descansado, sem precisar vir até aqui a nossa loja. Nos contatem pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais para saber mais informações. A coleção Inverno 2021 da Cibrama Policlínica Wilson Aita são peças exclusivas, confortáveis, sofisticadas, com texturas e estampas que acompanham os últimos lançamentos da estação. Cibrama, moda sempre presente. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything I need. You're simple and best.
iniciamos o Bloco Cultura de hoje com a música The Best, de Tina Turner, na voz de Anne Freire, acompanhada pelo músico, violonista e contrabaixista Pedro Bajesteiro. Anne é formada em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e estudante do curso de música e bacharelado canto, em fase de conclusão pela mesma instituição. Professora de música da Escola Museartes. Dentre os 18 anos de trajetória musical, pelo período de 10 anos, a artista foi vocalista da tradicional Banda Charmes e faz parte da Intermezzo Produções Musicais. Anne Freire e Pedro Bajesteiro são diretores e produtores da banda pop rock Guilty, além da dupla participar de outros projetos musicais. Sejam muito bem-vindos ao Giornale, que prazer imenso tê-los aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada, prazer é todo nosso, obrigada por nos receber aqui, contar um pouco da nossa história. Que bom, a alegria é toda minha. Anne, você é uma artista essencialmente voltada ao pop rock, mas pelo período de 10 anos você integrou a Banda Charmes, cantando, né, vários estilos musicais. O que significou essa trajetória para você? Isso mesmo, eu comecei cantando baile, né, e o fato de cantarmos diferentes estilos musicais e trabalharmos viajando todo final de semana cheio de show para vários lugares do Rio Grande do Sul, isso traz muita experiência, não só no sentido vocal, de técnica, de aprimorar e aprender diferentes estilos, mas de presença de palco, a oportunidade de tocar com músicos experientes que nos ensinam muito. Então eu digo que o baile foi a minha escola e é uma das melhores escolas, inclusive conheci o Pedro cantando numa dessas bandas que... Olha só, de baile, que já valeu muito a pena, né? Já valeu a pena. Exato, então não tem como não agregar na carreira, né? São 10 anos aí de trajetória e, como você disse aí, unindo muitos shows, né? Unindo talento com grande responsabilidade no cumprimento de vários shows, né? Perfeitamente, e com essa... o ter que cantar diferentes músicas e tu acaba te superando, tendo que cantar coisas que nem sempre você estaria preparado tecnicamente para tal. Então envolve um estudo também, né? Sim, e ao mesmo tempo vai ascendendo na carreira. Exatamente. Né? E a banda de pop rock que ambos construíram e conduzem, como são as apresentações? A banda se chama Guilty, né? E, enfim, a gente toca na cidade, mas a gente é chamado muitas vezes para eventos particulares, onde a gente pensa num repertório dentro da nossa trajetória de pop rock, com o que o contratante pede, né? Então, essa questão das apresentações envolve o que o contratante quer, o que o dono da festa, né? Sim. Vai alegrar as festas. O que ele espera? Ele pede algumas músicas, a gente trabalha dentro disso, dentro da proposta de cada festa, dentro desse universo do pop rock que a gente pretende executar, né? Dependendo de cada contratação. Exatamente, né? A gente faz um repertório bem específico. Obviamente que não todas as canções, porque são muitas horas de show. Claro. Mas você nos contrata, você pede as músicas que você gostaria muito de ouvir e a gente executa. Personaliza. Exatamente, essa é a palavra. Palavra certa. Pedro, e como é para você acompanhar a Anne na banda Guilty? Olha, já vem de antes, né, que a gente tocava junto em alguns projetos, mas assim, é o nosso dia a dia, né, a gente vive a música e a gente procura pegar e fazer o melhor para a banda, a gente discute o que tem que ser feito, então é bem... Olha, eu aprendi muito com ela, né? Até pela experiência que ela tem, que tem mais experiência que eu, inclusive, na música. Isso já é uma declaração, né? E os ensaios, eles são tranquilos entre esse casal de artistas? Nem sempre. Às vezes são mais fervorosos. Mas é sempre para buscar o melhor para o projeto, para a banda. Né? Para seguir em frente, né? Isso, a gente tenta não misturar as coisas, né? Sim, perfeitamente. E para poderem oferecer o melhor, né, para a sociedade que os contrata. E, Anne, sobre as produções musicais, como elas ocorrem? A questão dessas produções tem exatamente a ver com essa personalização que o Pedro se referiu. No sentido de fazermos arranjos musicais, pensarmos em estruturas, modificar a música. A gente prepara um show e neste show a gente modifica. Embora a gente toque cover, né? A gente pensa naquela música, faz um diferente arranjo, às vezes com instrumentos diferentes, releituras das canções, faz às vezes mashups, né, onde a gente junta várias músicas num bloco só. Deve ser bem trabalhoso, né? Envolve justamente ensaio, empenho, estudo, né?
uma gama de coisas justamente para a gente conseguir produzir um show bacana, pensando também numa dinâmica de show, para o pessoal dançar, ou se é um jantar para o pessoal comer tranquilo, sempre pensando em agradar, levar entretenimento agradável ao público. O contratante acaba vendo só o pronto, né? Mas tem todo um trabalho até chegar. Sim, né? até chegar todos os ensaios, né? Isso. Exatamente. Como tudo é conduzido, né? Até o momento do show, propriamente dito, né? Todo esse processo de produção, né? Tem toda uma produção por trás até que tu tem aquele trabalho. Na verdade, é um trabalho constante, né? Perfeitamente, exatamente isso. Vocês não trabalham apenas no momento do show, né? Como você disse, é um repertório apropriado, então, para cada ocasião. Exatamente. É isso, né? O show é o produto final, né? E tem o show é o produto final, tem muito exatamente. caminho até ali. E quando os artistas me perguntam qual música que você quer que eu cante, né, no Giornale, e o meu único requerimento é que a música seja emocionante e que toque o coração das pessoas, né? E hoje nós vamos encerrar o programa com uma música da banda Roxette, uma música bastante impactante, né? Isso. E para relembrar esse grande momento da banda. É isso? Dressed for Success é a música. Isso aí. Então, obrigada pela brilhante participação de vocês aqui no Giornale. Já fica o convite para retornarem numa próxima ocasião. Estamos à disposição sempre que quiser. Muito obrigada. E é no ritmo pop rock que encerramos o Giornale de hoje. A você que nos acompanha semanalmente, obrigada pela sua audiência. Obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. What you gonna tell her brother? What you gonna tell her father? Who I don't know. What you gonna tell another? Let me go. I'm gonna get dressed for success. Shaping me up for the big time, baby. Get dressed for success. Shaping me up for your love, for your love. Yeah, yeah, yeah. I'm not afraid, a traveling flower. I feel your heart and blow the dust from your eyes. Oh yeah, and through the dark, things happen faster. I love the way you sway your hips next to mine. What you gonna tell her brother? What you gonna tell her father? Who I don't know. What you gonna tell her mother? Let me go. I'm gonna get dressed for success. Shaping me up for the big time, baby. Get dressed for success. Shaping me up for your love, yeah. Yeah, yeah, yeah. What you gonna tell her brother? What you gonna tell her father? Who I don't know. What you gonna tell another? Let me go. Dress for success. I'm gonna get dressed for success. I'm gonna get dressed for success. Shaping me up for the big time, baby. Get dressed for success. Shaping me up for your love, for your love. Yeah, yeah, yeah. 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 Você assistiu Giornale, Giovanna Felice, oferecimento Hospital de Caridade,
Doutor Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.